Olá, tudo bem? Bom, eu sou Débora Miranda, artista e orientadora das Oficinas Culturais de Caraguatatuba, e estamos aqui com mais uma aula de teatro, né? Mais um assunto das áreas das artes cênicas. Nós estamos falando um pouco dos bastidores, da história do teatro brasileiro, né? A partir desse livro aqui, onde nós estamos é, trazendo toda a história, né, desses bastidores, desse lugar aí de onde o teatro acontecia, onde os artistas trabalhavam, né, grandes nomes estão sendo falados aqui. Então eu acho que é um livro maravilhoso para a gente poder falar mesmo do teatro profundamente, né, das suas raízes, né. Então acho que esse livro contribui muito para esse momento, para esse lugar de fala do teatro. E para você que chegou agora, não viu ainda os outros vídeos, volta porque a gente já falou sobre muitas coisas, muitos nomes importantes já foi falado. E agora nós vamos falar sobre os donos da cena, né? As estrelas e cômicos do teatro, né? Então agora vai ser uma parte bem gostosa, onde a gente vai descobrir aí o carnaval, como que funcionava, né, naquela época no Rio de Janeiro. Então, é um momento delicioso do teatro brasileiro. Vamos lá? Bom, então nós estamos aqui na página 268, tá? Vamos dar continuidade à nossa aula aqui. O capítulo chama Os Donos da Cena, Estrelas e Cômicos. No Carnaval de 1896, o Clube dos Democráticos exibiu um carro de crítica em seu préstito intitulado O Teatro no Rio de Janeiro. A descrição é de Arthur Azevedo, já falamos muito sobre Arthur Azevedo aqui, né? Bom, e olha o que ele falava. Representava o carro uma espécie de barraca de saltimbancos, onde um palhaço e uma dançarina seminua que tinha de corsair, né? Dançava ao som de uma orquestra muito rudimentar e muito machicheira. Em cima da barraca, um boneco representando o ex-ator Martins trazia na mão um letreiro dizendo: "Vou regenerar isto". O quadro sintetiza os elementos da fórmula que assegura o sucesso das companhias do gênero alegre. Ainda que sob o viés da crítica, o cômico, ou antes o baixo cômico, representado pelo palhaço, a dançarina seminua que associava a figura das atrizes, cantoras e estrelas femininas das companhias, a imagem das coristas de cafés-concerto, a música de apelo popular, representada pela orquestra pobre e machicheira. O teatro é criticado como uma espécie de barraca de saltimbancos, próximo dos espetáculos de feira, e o ator Martins relacionado à voga do teatro ligeiro. Aparece arvorando-se em regenerador da cena, apontada como decadente. A crítica estava afinada com a visão das elites letradas e o próprio Arthur Azevedo concordava com ela. Aí vamos ver o que Arthur Azevedo falava, né, dessa crítica aí. A crítica é acerba, mas justa. Não me parece que o teatro no Rio de Janeiro seja na atualidade outra coisa senão isso. E a prova é que o público já manifesta visivelmente o nojo e a repulsão que essa choldra lhe causa. Vocabulário bem antigo, né? Como deu para perceber, o vocabulário era bem diferente, né? Então, o que seria choldra, né? A gente é legal pesquisar, né? Pra gente entender e aumentar também enriquecer o nosso vocabulário, né? O que seria choldra? Eu acredito que seja alguma coisa ruim, né? Essa expulsão, porque ele fala, e a repulsão que essa choldra ou que essa coisa lhe causa, né? Alguma coisa nesse sentido. Bom, mas vamos ver o que ele continua dizendo aqui. Ora, a bem da verdade, não há bem uma repulsa do público ao humor burlesco, ao machixe e às estrelas femininas das companhias. A tendência identificada na pequena queda no número das produções e na afluência do público parece mais indicar o quadro de diversificação da oferta de diversão urbana com os music halls, cafés concerto, casas de chopp, salas de cinema, que também atraíram o público, né? Então, tem essa questão aí.
Tanto não se pode falar em repulsa que os mesmos ingredientes estarão compondo a programação dos espetáculos em quase todas as suas variantes nas próximas décadas, como na espetacularização das revistas, nos filmes cantantes ou nos musical house de grande espetáculo. Em sua carta a Tomás Espilka, de 1887, Xisto Bahia expõe também uma ácida crítica à forma como a arte teatral estava sendo conduzida em todos os gêneros. A depravação, diz Xisto. O cômico, esse, aí peco ou pelo desejo de satisfazer, como os mestres de cá, o gosto do público, e por isso chegamos a nos tornar canalhas. Palavras duras são também adereçadas às operetas. Então percebe que eles estavam ali construindo, né, uma forma, uma linguagem, né? Eles estavam ali descobrindo qual era o gosto do público, né? E o que mais chamava atenção, o que mais trazia o público para os teatros era o cômico, né? Era o riso. E aí muitos criticavam que era como se os atores, né, ou os artistas, os empresários estivessem se vendendo em prol de um humor, de um lugar que nem todos estavam a favor daquilo, né? Que o teatro não era só aquilo, o teatro também era um romance, era uma ópera, era algo mais sério, era uma coisa mais politizada também. Então teve essas questões muito, muito forte naquela época, né? Mas vamos dar continuidade para ver o que a gente vê aqui. Um gênero de arte fácil e sem regras, onde a careta é uma criação e o esgar trejeito e descompassado uma especialidade de mérito que toca as raias do gênio. Roma teve cortesãs poderosíssimas para manter e dar brilho ao circo dos Césares. O Brasil, isto é, o Rio de Janeiro, tem meretrizes arruadas e pífias que mantêm o animam o teatro da ópera. Então, são palavras duras, né, para aquela época, mas era um movimento que estava surgindo, eram os lados, né, que estavam aparecendo e mostrando ali os rumos, né, que a gente ia ter do nosso teatro. Mas vamos dar continuidade aqui. Atrizes, meretrizes e cômicos, apresentados como bobos da corte, eram para Xisto o retrato cruel do teatro, a que se via obrigado a servir. Sua cruel autocrítica, no entanto, pautava-se pela mesma visão que alimentava literatos, compositores e críticos que procuravam fazer da ribalta uma linha demarcatória para a expressão de uma arte julgada elevada. Xisto parece, nesse momento, partilhar do juízo que colocava os cômicos do teatro brasileiro no mesmo lugar desqualificado que reservavam aos artistas circenses e das barracas de feiras. Era comum na imprensa usar-se a expressão barraca para criticar casas de espetáculo que não fariam jus à designação de teatro. Essa arte de feira, tão menosprezada pelos artistas de elevação, não era uma arte fácil e sem regras, fruto de um esgar espontâneo, como Xisto a julgou, usando as lentes de seus críticos para avaliar sua própria arte. Em defesa do ator cômico, podem ser lembradas as palavras do ator Brandão, o popularíssimo, sobre as qualidades necessárias para o desempenho do papel do compadre das revistas de ano. Então, olha só como era, né? Ali começou já, né, uma crítica dizendo, né, falando sobre os espetáculos aqueles que, numa forma deles, né, de falar, quando as casas de espetáculos que se vendiam ao cômico, né, aquela coisa burlesca, ao palhaço, ao circo, ele era tratado não como uma casa de espetáculo, mas como uma barraca de feira, né? Então, olha só que forte. Hoje a comédia é tão importante, não que na época não era, mas eles tinham essa delimitação, eles não queriam que o teatro se transformasse nessa brincadeira, né? Que, pelas palavras, a gente vê que eles tinham uma preocupação, né? De que ele não virasse uma brincadeira, uma mera distração. O teatro era algo sério, era um momento onde a gente podia conversar sobre coisas sérias, né? Românticas, poéticas, literatura, né? Coisas profundas. Mas tinha essa briga entre eles, né?
Bom, e vamos ver aonde vai parar, o que vai acontecer, se vão entrar em acordo, o que será que vai acontecer com essa galera aqui da época, né? O que aconteceu, né? Daquela época no teatro brasileiro. Vamos lá? Continue aqui que a gente vai dar continuidade aqui. Até mais!